Graça e paz, irmãos. Tenho sido profundamente edificado, abençoado nesses dias de conferência missionária. Quero relembrar brevemente o que já dissemos na sexta-feira, no início da conferência missionária. Creio que com esses 157 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, é importante que isso seja dito. As pequenas igrejas europeias que sobreviveram aos diversos ataques que sofreram, ou seja, o cristianismo presente na Europa hoje, eles olham para o mundo em busca de ajuda, em busca de apoio, e essas igrejas são unânimes em afirmar que se há uma igreja no mundo hoje que pode ajudar e continuar a ser bênção na Europa, é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Independente de vozes estranhas e distoantes que às vezes podemos ouvir aqui no Brasil, essa é a sua imagem como presbiteriano na Europa. A igreja séria, uma igreja que há 157 anos alimenta as ovelhas, pastoreia, ensina o evangelho, recupera vidas e promove a salvação em Jesus Cristo, pregando o evangelho que conduz à salvação. Então essa é a sua imagem. Eu gostaria de pedir a você que continue a trabalhar nessa imagem, nessa perspectiva, porque o mundo hoje depende em parte da nossa seriedade e da nossa presença e a nossa participação na igreja. Uma igreja séria, fundamentada na palavra e que crê na soberania do Senhor, que é muito importante. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor em Atos capítulo 17, e nesse relato bíblico inspirado pelo Espírito Santo, o autor de Atos, Lucas, nos informa que Paulo esteve pregando em Atenas, mais especificamente em um local chamado Areópago. E o que aconteceu aqui, nesse relato que nós leremos, ele é para mim e para a nossa igreja na Europa basilar, ou seja, a pregação de Paulo em Atenas é a mesma pregação que a igreja cristã precisa continuar pregando hoje em solo europeu. Não apenas a igreja cristã em solo europeu, em toda a parte do mundo. Mas esse texto tem sido realmente fundamental para o nosso exercício missionário. Então, as lições que aprenderemos aqui da palavra são lições que tentamos, pela graça do Senhor, colocar em prática no nosso exercício missionário transcultural na Europa, especificamente na Espanha. Eu convido a amada igreja a colocar-se em pé, abrindo as suas Bíblias em Atos capítulo 17, os versículos 16 a 34, e eu também convido os irmãos para uma leitura alternada dos versículos citados. Atos capítulo 17, versículos 16 a 34. Abra a sua Bíblia e vamos ler alternadamente o texto bíblico. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso se sentavam na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também uma
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo hoje geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte de imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar ao Senhor pela ministração da palavra novamente. Convido o presbítero Toninho que nos conduza ao Senhor nessa oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa mais uma vez, para ouvirmos a Tua palavra e aprendermos mais de Ti, ó Pai. Também te adorar como nosso único e Senhor Deus verdadeiro. Obrigado, Pai, pelas bênçãos tantas que temos recebido de Ti, por tudo que tens feito por nós, ó Deus. Somos pecadores, carentes de Ti, da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu perdão, Pai. Por isso, nos entregamos a Ti nesse instante e te pedimos que seja com cada um de nós. Te pedimos agora, Senhor, a Tua assistência a todos nós aqui, que o Senhor nos ilumine para que possamos ouvir a Tua palavra, entender e praticar no dia a dia de nossas vidas. Abençoe o Teu servo, o reverendo Jânio, que está à frente, para que ele também seja iluminado por Ti e possa falar de Ti mesmo, Senhor, por Ti mesmo. Obrigado, Pai. Ser com cada um de nós aqui, ser com o reverendo Jânio no seu trabalho, onde estiver, da sequência que ele vai ter na sua viagem, no seu trabalho na Espanha. Que o Senhor possa estar abençoando todos os seus atos, todas as suas ações ali, Pai. Tudo que ele fizer, que o Senhor possa estar com ele, protegendo, assistindo e orientando, Pai. Obrigado por tudo. Nós oramos muito grato a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos. A palavra do Senhor nos ensina, no capítulo anterior ao que nós lemos, em Atos, capítulo 16, que Paulo e alguns outros irmãos tinham o projeto de começar a segunda viagem missionária em direção à Turquia, chamada no Novo Testamento de Ásia Menor. A palavra também nos diz que o Espírito Santo os impediu de realizarem essa viagem. E nessa mesma ocasião apareceu a Paulo um varão macedônio dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Em outras palavras, ele estava dizendo: passa à Europa e ajuda-nos. E essa frase, passa à Macedônia e ajuda-nos, podemos entendê-la como sendo um grito e um clamor da Europa por Jesus Cristo. Então, imediatamente, os irmãos se redirecionados, então, para a Europa, entraram na Grécia e ali na cidade de Filipos, pregaram o Evangelho e uma
jovem senhora, uma rica e próspera comerciante do setor têxtil, chamada Lídia, entendeu a mensagem do Senhor. Diz a palavra que o Senhor abriu seu coração para atender as coisas que Paulo dizia. Essa foi a primeira europeia convertida ao Evangelho. Posteriormente, havia uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, e essa jovem também foi liberta. Ainda mais posteriormente, um carcereiro, um funcionário público do Império Romano, também recebeu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que esse carcereiro fez é uma pergunta que ficará para sempre na história. Ele disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E ao que Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Assim começou o Evangelho na Europa, através da igreja de Filipos. E essa igreja foi distinguida pela generosidade com relação ao apóstolo Paulo durante todo o restante da vida do apóstolo Paulo. Assim entrou o Evangelho em Europa. O Evangelho e a fé cristã na Europa posteriormente impediram que o continente europeu desaparecesse na barbaridade e na crueldade quando as tribos bárbaras invadiram o que nós conhecemos hoje como Europa. Não estou dizendo que houve acertos em tudo, mas a fé cristã impediu o colapso total quando o Império Romano ruiu. A Europa medieval cristianizada foi o palco do surgimento da criação da ciência, tal qual nós a conhecemos hoje. O estudo dos elementos, os testes em laboratório, tudo que se refere à ciência e os benefícios que a ciência trouxe à humanidade, começou em um contexto cristão medieval. Como esquecer, irmãos, da Reforma Protestante? Como esquecer dos grandes teólogos, pregadores, missionários que Deus deu ao mundo como bênçãos, todos eles originários da Europa? Como esquecer de John Knox? Como esquecer de João Calvino? Como esquecer de Martinho Lutero? Todos eles europeus. Podemos lembrar, por exemplo, que a confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil é a confissão de fé de Westminster, redigida em Londres, também na Europa. Assistimos com muita alegria às Crônicas de Nárnia e devemos agradecer a Deus também pelo seu autor, o inglês C.S. Lewis. Lemos com avidez as publicações do saudoso John Stott, e essa lista é praticamente interminável. Irmãos, a Europa cristã, que deu ao mundo movimentos missionários, avivamentos, reavivamentos, sociedades bíblicas, traduções da Bíblia, essa Europa se perdeu. Essa Europa faz parte do passado. Hoje, o que a Europa é um continente pós-cristianizado, onde o cristianismo, seja em qual vertente for, é considerado apenas um refúgio e uma alternativa para os mais fracos que não conseguem lidar com as angústias da vida de maneira madura. Seguindo os ensinos de um outro europeu também, Friedrich Nietzsche. Então, para os europeus de hoje, a fé cristã e a crença em Deus são vistas como uma muleta para os débeis, para os fracos. Apenas os involuídos, os fracos e os débeis e primitivos, segundo o europeu, ainda manifesta a sua fé em Jesus Cristo. Então hoje os missiólogos, olhando para a Europa, dizem: a Europa não precisa ser evangelizada, porque isso já aconteceu no passado. A Europa precisa ser reevangelizada. A Europa precisa outra vez receber o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E quando Paulo está em Atenas, em Atos capítulo 17, podemos perceber aqui que justamente durante essa segunda viagem missionária, depois de pregar em Filipos, Paulo está em Atenas. E quero convidar os irmãos para meditar no seguinte tema: anunciando o Evangelho na Europa. Como Paulo anunciou o Evangelho aos europeus do século I? Quais foram os itens da mensagem do apóstolo Paulo a uma Europa há tanto tempo atrás, no século I? Observa você que a primeira
menção, o primeiro item da mensagem do apóstolo Paulo é Deus como Criador. Ou seja, Deus é o Criador. Observe você versículos 23 e também o versículo 26. Perdão, versículos 24 e 26. Versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 26. De um só, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Como começou o anúncio do Evangelho por Paulo na Europa, do século I, aqui em Atenas? Deus como Criador. Observa você que Paulo está em uma cidade que nesse momento, no século I, Atenas não tem relevância política. Atenas não é um centro da política romana. Atenas não é uma cidade relevante do ponto de vista econômico. Mas qual é a relevância então de Atenas no século I? Atenas é a cidade de Platão, de Sócrates, é o berço do conhecimento humano, possui no século I a maior universidade da época. Era o local da troca de ideias, os pensamentos filosóficos, as ideias eram debatidas especificamente no Areópago. Então Paulo está nessa cidade. O apóstolo Paulo não tem projeto de plantar uma igreja nessa cidade. Ele está de passagem. Então diz a palavra que enquanto Paulo espera ali em Atenas, ele se revolta diante da grotesca idolatria que ele vê em Atenas. E observa que ele começa a pregar primeiro na sinagoga, posteriormente as pessoas que não são judias também começam a ouvir a Paulo. E então, de repente, dois grupos de filósofos pegam Paulo pelo braço e o levam ao Areópago, que era o local justamente do debate das ideias. Precisamos observar quem são esses dois grupos. E eles estão registrados no versículo 18. Diz a palavra do Senhor que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Vamos entender algo. Primeiro, quem são os estoicos? Os estoicos são panteístas. Eles dizem: Deus está em tudo e tudo é Deus. Eles confundem o Criador com a criação. Eles dizem: Deus está nas árvores. Portanto, as árvores são uma partícula de Deus. São panteístas. Dizem: o que devemos fazer é viver insensíveis diante das tragédias. Se alguma tragédia chega até a tua porta, não se preocupe. Não se abale. Não há problema nenhum. Simplesmente espere que tudo vai passar e voltar ao normal. E o segundo grupo, que pensa totalmente diferente, são os epicureus. Esses dizem: o importante é desfrutar do prazer. Não há Deus, não há eternidade, tudo é matéria, tudo é o presente. O que importa é você usufruir a sua vida com as suas paixões, sem preocupar-se com o amanhã. Os epicureus. Nesse cenário, Paulo então, subindo ao Areópago, Paulo começa a dizer: eu venho anunciar para vocês o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, que é Senhor dos céus e da terra e que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Essa mensagem como chamamos? Deus como Criador. Na Europa intelectualizada do século I, Paulo não titubeia e começa a anunciar a palavra de Deus através da doutrina bíblica da criação. O teólogo inglês J.I. Packer afirmou que, enquanto não entendermos que a doutrina bíblica de Deus como Criador é a base e o fundamento da mensagem do Evangelho, tudo que vier depois não será nem relevante e nem convincente. Porque tudo começa aqui, Deus como Criador.
E me impressiono quando eu olho para as Escrituras e chego à seguinte conclusão: o começo, o princípio da mensagem bíblica criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa com Jesus e a salvação. O primeiro assunto da Bíblia é Deus e a criação. O credo apostólico diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isaías 44, 24, está escrito: assim diz Yahvé, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz, e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Qual é o primeiro item do anúncio do Evangelho na Europa do século I? Deus como Criador. Portanto, é assim que devemos proceder no século XXI, anunciando na Europa pós-cristã Deus como Criador. Há 2 meses atrás, na verdade mais de 2 meses atrás, 2 meses e meio, na cerimônia de encerramento do ano letivo, havia toda uma cerimônia, os pais, nós fomos convidados, e estávamos lá no colégio e depois das cerimônias, aquele momento de sociabilidade, conversando com as famílias, com alguns pais. E um pai, naquele momento, não sei porquê, mas ele me chamou do lado e quis conversar comigo. Ele dizia: você é o brasileiro que é líder da igreja evangélica? E eu disse: bom, sim. Ele disse: pois eu não acredito em nada dessa ideia de Deus como Criador. Eu acredito que nós somos resultados de uma bactéria que surgiu do nada em um ambiente úmido. Essa bactéria evoluiu, depois até um primata, e depois desse primata, então, aí está o tronco da humanidade. Eu creio nisso. E você, o que crê? Eu disse para ele: eu creio que Deus criou os céus e a terra. E ele dizia: mas a ciência prova isso e aquilo e aquilo. Aí foi importante quando ele disse ciência, porque eu disse: qual ciência você se refere? A ciência que teve início na Europa cristã medieval? A ciência cujos primeiros cientistas foram todos cristãos? A ciência que diz hoje que a teoria da evolução é incapaz de explicar a complexidade do DNA humano? A ciência que diz que o sistema ocular não pode ser explicado pela teoria da evolução? A mesma ciência que comprova que o elo perdido nunca foi encontrado? E a mesma ciência que diz que os fósseis nunca deram evidências científicas verídicas da evolução? A partir daí você imagina que a conversa adquiriu um outro rumo. E ele então já não sabia muito o que dizer. Por isso, compartilho com os irmãos: falar de Deus como Criador ao europeu pós-cristão do século XXI é um prazer maravilhoso. É algo que valeu toda a pena, toda a preparação, todo o câmbio, toda a mudança, para que a gente possa continuar na Europa com toda a nossa fraqueza. Continuar na Europa no século XXI dizendo: eu estou aqui anunciando o Deus que fez os céus e a terra, o Deus Criador, o Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas, o Deus que não pode ser confundido com a criação. Essa é o primeiro item da mensagem de Paulo, mas eu quero convidar você a ler o versículo 27. Versículo 27 diz o seguinte: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Se o primeiro item é Deus como Criador, o segundo item é denunciar a idolatria de uma sociedade desenvolvida. Observa bem a linguagem do versículo 29. O apóstolo Paulo, então, diz assim aos europeus do século I: não devemos pensar que a divindade, ou seja, Deus, é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra,
trabalhados pela arte e imaginação do homem. Veja você que interessante. Os historiadores dizem que em Atenas, no século I, havia cerca de 30 mil estátuas. E essas estátuas não estavam ali apenas por uma questão estética, algo resultado da beleza para adornar, para enfeitar, não. Essas 30 mil estátuas eram homenagens aos deuses do panteão greco-romano. Até chega também a história de Diógenes, que foi um ateniense. Diz a história que Diógenes um dia saiu correndo da sua casa, com a lanterna nas mãos, acesa, e era meio-dia. Então estava um sol a pino, e Diógenes com a lanterna correndo pelas ruas de Atenas, e alguém parou e disse: Diógenes, o que você está fazendo? E ele respondeu: eu estou procurando com essa lanterna algum homem em Atenas, porque aqui eu só vejo deuses. Então era mais fácil encontrar deuses em Atenas que encontrar homens. E exatamente o que o apóstolo Paulo faz após anunciar Deus como Criador é denunciar a idolatria dessa sociedade tão desenvolvida. Ele diz: olha, vocês estão cometendo um erro grotesco. Vocês estão adorando a criatura no lugar do Criador. E isso a Bíblia chama de idolatria. Vocês estão construindo imagens, construindo estátuas e adorando. E o que é que está acontecendo aqui, nessa denúncia do apóstolo Paulo? Os atenienses, com toda a sua alta gama de conhecimento intelectual filosófico, até que ponto conseguiram se aproximar de Deus? Observe o versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando. Eles estavam tateando. Sabe o que significa tatear? Chegar próximos da verdade. Mas não chegaram na verdade. Não estão adorando a Deus, como o próprio Deus exige. Estão adorando a criatura. Inclusive, até o Deus desconhecido. Mas eles não estão em comunhão com Deus. É uma sociedade desenvolvida, mas que manifesta a sua pecaminosidade. Então, a Confissão de Fé de Westminster diz que, devido ao pecado de Adão e Eva, nós nos tornamos totalmente mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as partes do corpo e da alma. E sendo Adão e Eva o tronco da humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a todos nós, bem como a natureza corrompida que foi transmitida a toda a posteridade. E qual é o resultado dessa natureza corrompida? O que é que nós merecemos? A ira de Deus, misérias espirituais, temporais e eternas. Essa é a grande verdade bíblica. Não há evangelho sem mencionar esse ponto. Não há boas novas para a prosperidade. Não há boas novas omitindo essa verdade bíblica, que nós somos pecadores. E como Atenas manifesta sua pecaminosidade? Adorando a criatura em lugar do Criador, construindo estátuas e prostrando-se diante delas. Salmo 51, versículo 5. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Observa você, primeiro, Deus como Criador. Segundo, denunciar a idolatria de uma sociedade desenvolvida. E aqui eu quero justamente enfatizar esse item. Quando nós falamos em missões transculturais, é muito comum nós enfatizarmos para o envio de missionários a sociedades menos desenvolvidas, economicamente falando, intelectualmente falando, no mundo. Mas as Escrituras estão aqui diante de nós, e elas nos estão ensinando da parte do Senhor, que uma sociedade, por ser próspera financeiramente, por ter um alto conhecimento filosófico e intelectual, não pode ser isenta do anúncio do Evangelho. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ou seja, a Europa do século I, desenvolvida, foi alvo do anúncio do Evangelho? Foi. A Europa do século XXI, que virou as costas para Deus, também precisa continuar sendo alvo do anúncio do Evangelho. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro item, que está aqui no versículos 30 e 31. Observe você os versículos 30 e 31. Ora,
não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, e ressuscitando dentre os mortos. Deus, como Criador, denunciar a idolatria de uma sociedade desenvolvida e anunciar, consequentemente, a necessidade de arrependimento em Jesus Cristo. Quais são as más notícias? De acordo com a palavra do Senhor. As más notícias são: Deus é o nosso Criador e nós temos nos rebelado contra Ele. Agora, quais são as boas novas? Jesus morreu para que pecadores sejam perdoados seus pecados, se eles se arrependerem e crerem nele, Jesus Cristo. Sem as más notícias, não há as boas notícias. Então, no versículo 30, a palavra do Senhor diz que todos os homens, em toda parte, são alvos do arrependimento, do anúncio do Evangelho. Mas o verso 31 também diz que Deus julgará um dia o mundo com justiça. E eu acho isso muito importante, porque qual era o pensamento dos estoicos? Um dos grupos filosóficos que ouvia Paulo. Qual era a ênfase deles? Não haverá juízo. Pois o apóstolo Paulo não está preocupado com popularidade pessoal. Ele anuncia que um dia sim haverá juízo. E como será esse juízo? Esse juízo, segundo a palavra do Senhor, é chamado de o dia do Senhor. É o dia em que esta era terminará. É o dia em que essa história chegará à sua conclusão. É o dia em que todo olho verá a Jesus Cristo voltar, glorificado, ressurreto glorificado, para julgar a humanidade. O profeta Amós diz que esse dia é dia de trevas e não de luz. Porque é como se um homem fugisse de um leão e desse de cara com um urso faminto. É como se um homem entrasse na sua casa, colocasse a sua mão na parede e fosse picado por uma serpente. Esse dia, amados, diz as Escrituras, que será o dia em que Deus vai derramar a sua ira sobre os impenitentes, sobre os ímpios, sobre aqueles que não creram em Jesus Cristo. Será o holocausto supremo, a hora mais triste e a pior calamidade da história da humanidade. Mas aí é que está o anúncio do apóstolo Paulo, e assim é em toda a Bíblia. Aquele que crer em Jesus, que diz Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, o apóstolo diz, agora vocês precisam se arrepender e crer em Jesus Cristo. E o que é salvação? Que foi anunciado aqui pelo apóstolo Paulo no versículo 31 especialmente. Salvação, irmãos, é o livramento espiritual concedido por Deus aos que creem em Jesus Cristo. Então, salvação tem a ver com livramento. Tem a ver com não sofrer a ira de Deus. Por quê? Porque Jesus já sofreu essa ira em nosso lugar. Cumpriu cabalmente todas as altas exigências da lei de Deus. Exigências que nós não poderíamos cumprir jamais. Então agora, quais são as boas novas? Olha para Jesus, crê em Jesus, coloca a sua fé em Jesus, coloca a sua confiança em Jesus. Esqueçam os deuses, esqueçam as estátuas, esqueçam as filosofias, embora elas tenham o seu papel dentro da graça comum, mas não para te levar a uma vida em comunhão com Deus. Arrependimento através de um varão que Deus destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Qual é o nome desse varão? Jesus Cristo. Ele estará naquele dia no trono. E ali diz que todo pensamento, inclusive, será manifestado diante dele. Mas eu gostaria de, já concluindo, convidar você a olhar os versículos 32 a 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais.
O último item da mensagem que eu analiso, identifico aqui nessa porção da palavra é anunciar a necessidade de uma resposta. Então, o apóstolo Paulo começa a pregar, fala sobre o Deus Criador. Depois ele denuncia a idolatria da Europa, ou pelo menos de Atenas naquele momento. Posteriormente ele fala sobre as boas novas, crer em Jesus Cristo, colocar sua confiança em Jesus Cristo, se preparar para aquele dia do juízo. E aí então a mensagem fecha com as respostas ao anúncio do Evangelho. Observa você o verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, aqui está a primeira resposta, que diz aí na Bíblia: uns escarneceram. Essa é a resposta já à pregação do Evangelho. Alguns disseram, esse rapaz aqui, apóstolo Paulo, é maluco. Eles já achavam que Paulo era tagarela. Tagarela no grego é comedor de sementes, né? Alguém que fala sem parar e sem controle. Agora mais ainda estão achando, alguns. Por quê? Porque dizem assim, olha, essa mensagem é ridícula. Essa mensagem para nós, seres tão evoluídos intelectualmente, financeiramente, ela é absolutamente inadequada. Eu não quero saber disso. Ok? É uma mensagem. Aliás, perdão, é uma resposta. Escarnecer, zombar, fazer gracinha, contar piada. Alguns europeus tiveram essa reação. Agora observa você que há uma outra reação. Uns escarneceram, ok, e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Sabe o que estão fazendo esses? Não é ruim tanto quanto os que escarneceram, mas também é algo perigoso. Eles estão adiando o inadiável. Eles estão postergando o que não pode ser postergado. Eles estão dizendo assim, olha, eu achei interessante essa conversa sua, essa mensagem sua tem algo que me chamou a atenção, mas vamos fazer o seguinte, outro dia a gente conversa mais. Irmãos, isso é perigosíssimo. A palavra do Senhor diz, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós não podemos adiar a resposta ao Evangelho através da fé. Isso é perigosíssimo. Porque a Bíblia diz que Jesus voltará em um momento que não sabemos quando será. Isso pode ser dentro de 5 minutos. Então, não é bom adiar o inadiável. Não é bom colocar outras prioridades na sua vida. Mas esses atenienses, alguns estão correndo esse risco. Agora observa você o verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Como chegou Paulo em Atenas? De passagem, esperando o navio chegar para ir em outro lugar, certo? É o que diz a palavra. Como saiu Paulo de Atenas? Com uma igreja em funcionamento. Houve alguns que creram, diz a palavra, Dionísio, o funcionário do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Essa é a resposta mais adequada ao Evangelho de Jesus, crer. Esse crer não é um exercício intelectual da nossa parte. Não é pensamento positivo. Não é se esforçar. É a fé salvadora que Deus nos comunica e quebra a nossa rebeldia e a nossa dificuldade em crer. É a fé salvadora. Não é a fé em milagres. Não é a fé em situações sobrenaturais que às vezes se concretizam. Não, não. É fé salvadora. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. É esta fé em Jesus Cristo. Passe o que passe. Esteja o mundo cambaleante, mas eu consigo permanecer crendo. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque a graça de Deus persevera na minha vida. E esses europeus deram essa resposta pela graça do Senhor. Eles creram. E uma igreja foi fundada em Atenas. Porque alguns creram, amados. Essa é a resposta mais adequada ao Evangelho de Jesus Cristo.
Hoje de manhã, nós podemos ver, foi possível ver, através da projeção, uma pichação que fizeram no nosso local de culto. Escreveram lá Satanás, depois embaixo a estrela de 5 pontas, que é o símbolo da magia negra, e embaixo ainda o número 666, que é o número da besta, segundo o Apocalipse, né? Irmãos, quando eu vi aquilo, como eu disse de manhã, sabe qual foi a sensação que eu tive? Primeiro eu fiquei um pouco aturdido com aquilo, obviamente, mas por cima de tudo, irmãos, quer dizer, em geral, eu fiquei motivado. Sabe por que eu fiquei motivado? Porque quando eu olho essas situações que nós passamos na Espanha, eu olho para esse texto bíblico. Que essa é a nossa história, irmãos. Quando o evangelho é pregado, alguns zombam. Alguns dizem, eu não quero o governo de Deus sobre a minha vida. Dizem, eu quero o governo de Satanás sobre a minha vida. É o que está aqui na palavra. Alguns zombam, alguns escarnecem. Alguns estão namorando a ideia. Alguns estão se aproximando, alguns querem ouvir amanhã. Mas o que me motiva a continuar pregando o evangelho em uma sociedade onde a gente é mal visto, não é recebido muito bem como cristãos, pois o que me motiva é isso, irmãos, que quando você prega o evangelho, alguns creem. Então é isso que me faz esperar com expectativa o dia 7 de setembro para pegar o voo de volta. É isso que me faz com expectativa estar esperando o momento de estar de volta com a igreja. 30 pessoas. Mas, porque quando o evangelho é pregado, alguns creem. Irmãos, o que estamos fazendo na Espanha no século 21? Estamos buscando, na bênção do Senhor, alguns homens que crerão, algumas mulheres que crerão. E é isso que nos motiva a pregar o evangelho na Europa do século 21. O anúncio de Paulo na Europa, Deus como Criador, denunciar a idolatria de uma sociedade desenvolvida, anunciar a necessidade de arrependimento em Jesus e também anunciar a necessidade de uma resposta. Durante os últimos 3 anos, nós temos pregado o Evangelho do Senhor na Espanha, com o apoio dessa igreja, primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. Irmãos, peço em nome de Jesus que os irmãos sempre estejam orando por nós, para que lá possamos continuar pregando o Evangelho. Alguns zombarão, alguns escarnecerão, alguns vão querer falar amanhã, mas alguns crerão. E nós estamos ali em missão, para a glória de Deus, em busca daqueles que crerão, daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida e que precisam do Evangelho, para que possam responder, pela graça de Deus, positivamente a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe para o seguimento do cumprimento da missão do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, irmãos.